Boa noite. Veja no Brasil TV dessa sexta-feira, dia 9 de agosto. Avião com 62 pessoas a bordo cai em Vinhedo, no interior de São Paulo. Não há sobreviventes. A Polícia Federal prende um homem investigado por fraudes envolvendo pirâmide financeira com comercialização de criptomoedas e crimes contra o sistema financeiro. E ainda, chuva que caiu no Pantanal de Mato Grosso do Sul zera o número de focos de incêndio na região. É agora no Brasil TV. Um avião com 62 pessoas a bordo caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. Foi um bimotor de passageiros que saiu de Cascavel, no interior do Paraná, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. A Isabela Leite tem as informações. As primeiras informações que a gente recebeu a respeito dessa queda desse avião na cidade de Vinhedo, que fica a pouco menos de 100 quilômetros aqui da cidade de São Paulo, alguns vídeos começaram a chegar e eu compartilhei com alguns pilotos, aviadores que nos ajudam nas reportagens, e aí todos eles ficaram chocados com essas imagens, justamente pela forma da queda desse avião. Um piloto que é muito experiente, já voou mais de 30 anos, disse que o que dá para ver nas imagens é que ele caiu num fenômeno que eles chamam de parafuso chato, quando o avião ele perde sustentação e aí ele entra no processo de stall, que aí ele desce, né, sem nenhuma sustentação. O que não é comum nesse tipo de aeronave. O que a gente também tem de informação é que seria um avião da Embraer, um ATR, com capacidade entre 60 e 70 pessoas, ou seja, não é um avião pequeno, que saiu já a confirmação da Voipés, que é a antiga Passaredo, que ele saiu de Cascavel, tinha destino à cidade de Guarulhos, né, o maior aeroporto do Brasil. E aí, quando a gente acompanha a rota desse avião nesse deslocamento, quando ele chega ali na região de Jundiaí, de Vinhedo, ele começa a voar em círculos e aí a gente tem a confirmação da queda. A gente também já tem outras equipes do Bombeiro, da Defesa Civil, que foram empenhadas, que foram deslocadas para essa região. A concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Viracopos, que fica em Campinas, disse que as informações preliminares que eles têm é que uma aeronave ATR da empresa Passaredo, procedente de Cascavel, no Paraná, com destino ao aeroporto de Guarulhos, caiu. E aí também uma outra informação que vai nos ajudar muito a entender as razões dessa queda. A aeronave não chegou a fazer contato com a torre do aeroporto de Viracopos. Então, o piloto, né, os comandantes, não chegaram a fazer contato. Ou seja, se houvesse já alguma questão prévia, possivelmente pela localização espacial ali, pelo mapa, quando a gente olha, a torre mais próxima seria a torre de Viracopos. Se eles estivessem, por exemplo, numa emergência que fosse possível alertar os controladores de voo. A Polícia Federal prendeu um homem conhecido como o Sheik do Bitcoin. Ele é investigado por fraudes envolvendo pirâmide financeira com comercialização de criptomoedas, lavagem de ativos e crimes contra o sistema financeiro. Ao todo foram cumpridos 10 mandados judiciais, sendo um mandado de prisão preventiva por tempo indeterminado contra Francisley Valdevino da Silva. Ele é considerado pela Polícia Federal o líder da organização criminosa responsável por fraudes no mercado de bitcoins. Também foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão em Curitiba e São José dos Pinhais, na região metropolitana da capital. A Justiça também determinou o bloqueio e sequestro de bens e valores. O investigado, que é réu em ação penal decorrente da Operação Poé, foi posto em liberdade em junho de 2023 e estava se submetendo a diversas medidas cautelares, as quais demonstraram-se estarem sendo violadas no âmbito da presente investigação. As medidas cumpridas na data de hoje visam a cessação das atividades criminosas e também a apuração complementar de responsabilidade criminal de envolvidos nas fraudes da Operação Poé.
O esquema descoberto em uma operação em 2022 funcionava da seguinte forma: a organização criminosa captava investimentos, mas o dinheiro era utilizado pela quadrilha ao invés de ser investido em criptomoedas. O que eles faziam era devolver apenas parte do dinheiro, simulando um retorno desse investimento para as vítimas. A estimativa é de que o prejuízo seja de mais de R$1 bilhão. A chuva que caiu no Pantanal de Mato Grosso do Sul zerou o número de focos de incêndio na região. Mas o trabalho de rescaldo dos bombeiros e brigadistas continua. Os detalhes com Andrew Franciscon. A chuva que caiu na quinta e parte dessa sexta-feira zerou o número de focos de incêndio no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros, não foram registrados novos pontos de calor. Dados de satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, também não apontam para novos incêndios. Corumbá, que é o maior município pantaneiro, teve o maior índice de chuva de Mato Grosso do Sul nas últimas 24 horas. Foram quase 45 milímetros, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas Ambientais, o CEMADEM, e não chovia na região desde abril. De acordo com os bombeiros e brigadistas do Ibama Preve Fogo, o trabalho agora é de rescaldo, para evitar a volta do fogo, já que há troncos que ainda têm brasa e há preocupação com o chamado fogo subterrâneo. Isso pode trazer os incêndios de volta, por isso as equipes seguem imobilizadas. Andrew Franciscon para o Brasil TV. Veja ainda hoje a expectativa dos lojistas para as vendas do Dia dos Pais. É daqui a pouquinho. Em Ouro Preto, Minas Gerais, uma barragem entrou em situação de alerta depois que foram constatadas fissuras na estrutura. A Agência Nacional de Mineração inspecionou a área na segunda-feira passada e constatou fissuras na barragem, que passou a ficar em situação de alerta. Existe uma anomalia que foi detectada e que precisa ser tratada. A situação tem que ser acompanhada com muita atenção por alguns motivos. O primeiro deles é que essa barragem Forquilha 5 está num complexo de barragens que tem outras barragens em nível de emergência, entre elas a barragem Forquilha 3, que está em nível máximo de emergência há mais de 5 anos. Em nota, a ANM informou que exigiu a realização de limpeza e acompanhamento com a instalação de extensômetros para verificar se há tendência de progressão ou estabilização das fissuras. A Vale também fica obrigada a realizar inspeções diárias e encaminhar um relatório semanal, detalhando o comportamento do problema e elencando as medidas tomadas para a garantia de segurança. A mineradora também se posicionou por meio de nota. Afirmou que a barragem Forquilha 5 não sofreu alterações estruturais. A empresa também disse que foi a própria equipe técnica que identificou o problema e acionou a vistoria da ANM. Um plano de ação para a correção da situação está em andamento, segundo a Vale. A Fundação Estadual do Meio Ambiente informou que fez uma vistoria na barragem Forquilha 5 no último mês de junho e que a Vale estava realizando o tratamento de forma preventiva de pequenas fissuras superficiais no talude. A FEAM também ressaltou que a barragem está desativada, não recebe mais rejeitos. O alerta de fissuras na estrutura chama a atenção para a importância da fiscalização, que, segundo especialistas, funciona de maneira precária aqui em Minas Gerais. Hoje existem 260 barragens cadastradas na base de dados da FEAM. Por meio da Lei de Acesso à Informação, nossa produção apurou que a equipe de fiscalização da Fundação conta com 8 analistas para avaliar as estruturas em todo o estado. Um advogado sergipano foi detido com R$500 mil por policiais rodoviários federais em Feira de Santana, na Bahia. O presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas da OAB, Eric Furtado, comentou a suspeita apontada pela Polícia Federal contra o advogado de que os R$500 mil podem ser de Caixa 2 para a campanha, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
Toda a investigação vai ser tratada pela Polícia Federal, né? E temos que lembrar que nós temos um princípio basilar, que é exatamente a presunção de inocência. Então, o colega deverá responder junto à autoridade, que analisará sim ou não uma eventual conduta, né, que possa ser considerada típica. A informação que ele tem é que o dinheiro foi pagamento de uma empresa para a qual o advogado presta serviço. A abordagem aconteceu nesta quarta-feira no posto da PRF em Feira de Santana. Os agentes deram ordem de parada e encontraram uma grande quantia de dinheiro no bagageiro do automóvel. O advogado foi detido para prestar depoimento e liberado em seguida. Ele é presidente do diretório do Partido Republicanos em Aracaju. Entramos em contato com a Polícia Federal em Feira de Santana, que informou que até esta quinta-feira não foi apresentada nenhuma prova da origem do dinheiro, que permanece apreendido. O delegado que está à frente do caso disse que as cédulas passaram por perícia e foram identificadas digitais de uma outra pessoa. Essa pessoa deverá ser ouvida na Polícia Federal. Além disso, o celular do advogado vai passar por perícia. O advogado Fausto Leite disse em nota que o transporte de dinheiro não é crime, mas sim uma infração administrativa e que está tomando as providências para que o valor seja restituído. Em nota, o Diretório Estadual do Partido Republicanos disse que a denúncia é leviana e infundada e que repudia veementemente qualquer tentativa de associar esse incidente ao processo eleitoral. A seguir, Dia dos Pais é domingo e os lojistas estão na expectativa do aumento das vendas. É já já. Em Santa Catarina, o governo do estado regulamentou a mudança no pagamento do ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços para a compra de ovinos. A alíquota foi reduzida de 12% para 5%. No mês passado, a Secretaria da Fazenda publicou um decreto que regulamenta a mudança no pagamento do ICMS para a compra de ovinos. Antes, a cobrança era de 12% sem crédito. Agora, os frigoríficos pagarão cerca de 5% de ICMS, com crédito de 3% na entrada e 4% nas saídas internas do produto, resultado do abate. Criou uma expectativa nos produtores no sentido de realmente tratar a atividade como uma atividade viável, uma atividade econômica, né, que gera renda dentro das propriedades. Na ovinocultura de leite, Santa Catarina é responsável por 41% da produção nacional. O país produz 940 mil litros, enquanto o estado soma mais de 300 mil. São quase 900 animais criados pelo Érico. Há 18 anos, ele abandonou as outras atividades que tinha para apostar na ovinocultura. O produtor comemora, já que é uma forma também de combater o abate clandestino. Se esses animais forem para um abate legalizado, nós vamos ter um mercado maior e o frigorífico vai vender por um pouco mais, porque não paga todo esse imposto, e automaticamente vai repassar para o produtor de ovinos. Domingo é Dia dos Pais. No Rio de Janeiro, a expectativa dos lojistas é que as vendas tenham um crescimento de até 3%. A Francine Augusto conta os detalhes para a gente. Dia dos Pais movimentando e muito a economia do Rio de Janeiro. De acordo com os lojistas, tudo indica que o crescimento nas vendas pode chegar até 3%. A gente está aqui em um grande centro comercial que fica na região central do Rio de Janeiro, Polo Saara. Por aqui tem de tudo um pouquinho, viu? Camisa social, meia, casaco. De acordo com as pesquisas, o valor médio aí que os filhos vão desembolsar nesse Dia dos Pais é de R$150, chegando a R$200, de acordo com a FEComércio, que é a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O valor que vai girar na economia aqui do Rio de Janeiro nesse Dia dos Pais pode chegar até R$247 milhões. Francine Augusto para o Brasil TV. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana. Tchau, tchau.